Terminou nas oitavas de final a participação do Atlético na Copa do Brasil. Os paranaenses estão classificados. O Atlético Paranaense jogando em casa, na Arena da Baixada, é assim mesmo. Pressão do lado de fora e de dentro do gramado. Ainda mais com o time precisando vencer por 2 gols de diferença. Com o campo molhado, a defesa do Atlético Goianiense começa levando a melhor. Mas antes dos 15 minutos, o árbitro Giuliano Bozano marca pênalti de Claudinho Baiano em Ferreira. Alex Mineiro bate e faz 1-0. A pressão continua. O goleiro Márcio evita o gol de cabeça de Ricardinho. Lá na frente, Possato leva perigo no cruzamento. Pituca divide com o goleiro Guilherme e o rubro-negro goiano não aproveita o rebote. Marcão de cabeça. E Jean Carlos, nesse chute forte, tentam o segundo gol ainda no primeiro tempo, que termina com o Atlético Goianiense classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas ainda restam, no mínimo, 45 minutos. E o time da casa continua sufocando o adversário, empurrado pela torcida. Márcio defende o chute de Evandro. Alex Mineiro coloca para fora o rebote. Evandro, mais uma vez, faz a jogada. E agora Ferreira perde a chance. Ferreira insiste e consegue uma falta pertinho da área. O Atlético Paranaense aproveita mais uma jogada de bola parada. Jean Carlos bate, a bola desvia e entra. 2-0. O desespero agora é do lado goiano. Jair tenta. Rômulo cruza. O artilheiro do time na temporada entra no jogo. Fábio Oliveira pede um toque de mão dentro da área paranaense. Quando a bola sobra limpa, ele chuta para fora. Foi o último suspiro do Atlético Goianiense. O gol sofrido no Serra Dourada, na vitória por 3-1, fez a diferença. E o time acaba eliminado da Copa do Brasil. Vamos agora pensar no Campeonato Goiano. Temos uma final aí contra o Goiás. Vamos descansar e corrigir nossos erros para que possamos aí no primeiro jogo buscar o nosso objetivo. Jogou ontem em Curitiba e perdeu para o Xará Paranaense por 2-0. Vamos então agora aos melhores momentos do jogo de ontem, né? Lembrando que o Atlético Paranaense, com essa vitória de 2-0, vai enfrentar agora na próxima fase o Fluminense, que ontem empatou com o Bahia e Salvador em 2-2. Esse foi o jogo de volta. O Atlético precisava apenas de uma vitória simples por 1 gol, mas como não conseguiu marcar 1 gol fora de casa, perdeu a chance aí. Arena da Baixada, nós estamos vendo aí já o primeiro gol. Foi um gol de pênalti, né? Um pênalti que, segundo Eduardo e Rogério, não existiu, que o Ferreira cavou, pulou numa limplex, pulou numa piscina, forçou aí, né? Claudinho Baiano derrubou o Ferreira e o Alex Mineiro cobrou aos 3 minutos do primeiro tempo. O Atlético Paranaense pressionando durante todo o jogo, né? O Atlético Goiano tentou atacar também, mas o Goiano ainda tentou, o Pituca quase marcou no lance, mas o Atlético Paranaense continuou pressionando e teve um lance aí que a zaga praticamente brincou de bola. O árbitro também, Bozano, muito tendencioso, segundo várias pessoas que acompanharam o jogo. Daqui a pouco nós vamos saber a opinião de Washington Luiz. Pituca, que inclusive saiu machucado no final do primeiro tempo, uma contusão na virilha, e pode desfalcar o Atlético contra o Goiás na final de domingo. Estamos agora no segundo tempo do jogo de ontem. Atlético Paranaense 2, Atlético Goiano 0. Bola rolando, mais Atlético Paranaense pressionando. O Atlético Goiano perdeu um pênalti. Não pediu pênalti no lance aí, né? Que a bola pegou na mão, uma questão de interpretação, para alguns foi pênalti, para outros não foram. Nós vamos checar com o Washington Luiz daqui a pouquinho a opinião dele. O árbitro Bozano não deu o pênalti, portanto o jogo seguiu. E aí o gol do Atlético, aos 19 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense, Jean Carlos bateu a falta e desviou no Pedro Oldoni. Dragão tentou reagir, mas a torcida estava eufórica, gente. A Baixada da Arena ontem, no segundo tempo, a torcida foi realmente, olha só, 12º jogador aí do Atlético Paranaense e pressionou muito. No finalzinho do jogo ainda, o Fábio Oliveira quase salva o Dragão, se faz um gol fora e termina o jogo aí, o Fábio Oliveira dava aí a vaga para o nosso Atlético Goiano. Placar final, Atlético Paranaense 2, Atlético Goiano 0. Vamos ver aí a opinião de Washington Luiz, ficou decepcionado
com o resultado do nosso time goiano na Copa do Brasil. Boa tarde para você, Walsh. Como é que você está se recuperando aí? Boa tarde, Graça Torres, rainha do esporte goiano, amigos do futebol da nossa querida TV Goiânia, a TV mais bonita do Centro-Oeste. Olha, eu estou me recuperando bem, graças a Deus, com muitas dores, é verdade, né? Até porque é quase que impossível não sentir dor com tudo que está acontecendo. E com relação ao jogo do Atlético, para mim, primeiro, um resultado absolutamente normal. O Atlético mostrou que tem competência, que tem um time seguro, que tem uma comissão técnica de alto gabarito e de jogadores absolutamente já maduros. E ontem, mais uma vez, por desprazer do próprio futebol, o cidadão que mediou o espetáculo, né, o nosso Giuliano Bozano, que é um nômade da arbitragem, pra você ter uma ideia, ele é catarinense, apita pelo futebol de Brasília. Para mim, ontem, ele deu um pênalti que não aconteceu, não é para mim não, para todas as pessoas de bem que não tem aí, ó. Que pênalti foi esse aí? Segundo o pessoal falou que o jogador... jogada normal, ele pimba, vai lá dar o pênalti. Depois acontece um pênalti a favor do Atlético, uma bola cortada com a mão, usa o braço, o artifício do braço, o jogador do Atlético, ele faz vistas grossas. Então você acha que realmente... Foi um ato tendencioso, o Atlético se mostrou um time compenetrado, mas teve algumas dificuldades, principalmente com a contusão do Pituca, né? Uma contusão que preocupa, inclusive para o jogo decisivo contra o Goiás. Mas o Atlético, na minha opinião, não merecia ontem ter saído da Copa do Brasil, não. E eu estou dizendo isso sem bairrismo nenhum. Pela bola que o Atlético jogou, pela capacidade dos seus jogadores, eu não vi, esse lance já não valia mais nada, né? Mas deu para notar o tanto que o Márcio estava ativo no gol. Um lance que já tinha sido invalidado. Então eu vi o Atlético ontem um time maduro. É uma pena, né, que quando a gente tem um time tão maduro quanto o Atlético hoje, você acaba ficando no meio da estrada por uma arbitragem tendenciosa, por uma arbitragem mal feita. E não é a primeira vez que esse Giuliano Bozano faz isso com clubes goianos, não, viu? O Atlético foi apenas mais uma vítima dele. Mais uma vítima. Mas tá aí o Atlético fora da Copa do Brasil, tá o Goiás fora da Copa do Brasil. São as duas equipes que fazem a final do Campeonato Goiano, o Supercampeonato de 2007. E os bastidores pegam fogo, né? Se de um lado o Goiás quer oficializar o Pituca como seu jogador, do outro o Geninho sai da garrafa para ir para o Internacional. Ou seja, o que não está faltando nesse confronto são alfinetadas, tanto de um lado como do outro, né, Rainha? Com certeza. E por falar em decisão, por falar em Campeonato Goiano, agora o Atlético volta totalmente as suas atenções para a decisão do Campeonato Goiano. O primeiro jogo acontece no domingo e a possibilidade de não ter